Olá! Hoje a gente mergulha fundo num tema, bom, literalmente o maior de todos: a história e o possível destino do nosso universo. Temos aqui uns materiais que parecem montar um quebra-cabeça cósmico, sabe? Desde o comecinho até uns futuros possíveis bem diferentes. A ideia aqui é analisar esse material todo e tirar o que tem de mais impactante, mais fascinante dessa jornada. É quase como escrever a biografia do cosmos. Então, para começar essa biografia, tem que ser pelo começo, né? A pergunta central é: como tudo isso aqui, o que a gente vê e o que não vê, como surgiu? O que as fontes indicam sobre a origem de tudo? A teoria principal, claro, é o Big Bang. A ideia é que o universo nasceu há uns 13,8 bilhões de anos. Mas o ponto de partida que descrevem é difícil até de imaginar, né? Um estado super denso, super quente, menor que um átomo, mas já com toda a matéria e energia lá dentro. Exato. E um ponto importante para reforçar que as fontes destacam bem, porque ainda causa um pouco de confusão, o termo Big Bang não foi uma explosão dentro de um espaço que já existia, sabe? Ah, sim, essa é uma distinção crucial. Foi a expansão do próprio espaço-tempo. Aquela analogia do balão inflando ajuda, né? Os pontos, as galáxias, se afastam porque o balão, o espaço, está esticando. Entendi. O tecido do universo se expandindo. Isso. E essa expansão, bom, ela continua até hoje. E o mais surpreendente que as observações mostram é que ela está acelerando. Acelerando. Sim, acelerando. O universo não só está crescendo, mas está crescendo cada vez mais rápido. Foi uma descoberta e tanto, aliás. Deu até Nobel. Essa aceleração sempre me pareceu meio contraintuitiva. A gravidade não deveria estar freando tudo? Como explicam essa força que parece vencer a gravidade, assim, em grande escala? Então, essa é uma das grandes perguntas, né? Tá ligada com a tal da energia escura, que a gente vai falar mais pra frente. Mas por agora o ponto é: observar essa aceleração é um dos pilares da cosmologia hoje. Mas, voltando para a linha do tempo, depois daquele instante inicial, o universo não virou o que é hoje de uma vez. Foi um processo gradual. E bem dramático. Certo. Então, depois daquele início super rápido, quais foram as etapas? Como a gente foi de um ponto minúsculo para tudo isso? Foi uma sequência de fases, de eras. Logo depois do Big Bang, teve um período chamado inflação. Uma expansão, assim, exponencial. Muito, muito rápida. Foi o que deixou o universo tão uniforme como a gente vê. A inflação. Isso. Aí depois o universo foi esfriando e a energia começou a virar partícula, quarks, elétrons, essas coisas. Nos primeiros, digamos, 380 mil anos, era uma sopa quente, densa, opaca. Luz não passava direito. Era um plasma, sabe? Uma sopa cósmica. Tipo isso. Aí, por volta desses 380 mil anos, esfriou o suficiente para os elétrons se juntarem aos núcleos. Formaram átomos neutros, hidrogênio, hélio. E aí a luz conseguiu passar. Exatamente. O universo ficou transparente. A radiação que escapou nessa hora é a que a gente vê hoje como radiação cósmica de fundo. Depois veio a chamada Idade das Trevas, porque não tinha estrela ainda. Idade das Trevas, interessante. Pois é. As primeiras estrelas e galáxias só apareceram centenas de milhões de anos depois. A gravidade começou a juntar o gás primordial, formar uns aglomerados. E desses aglomerados... Surgiram as primeiras estrelas, quando a coisa ficou densa o suficiente para começar a fusão nuclear. Aí essas estrelas se juntaram, formaram as primeiras galáxias. Foi um processo lento. E a gente consegue medir essa história toda? Os 13,8 bilhões de anos falam com uma confiança impressionante. Como os cientistas chegam nesse número com tanta precisão? Parece um trabalho de detetive cósmico mesmo. É bem por aí. É uma combinação de pistas diferentes. Um jeito é medir a velocidade com que o universo está expandindo hoje. A tal constante de Hubble. Ah,
a constante de Hubble. Isso. Vendo a velocidade das galáxias distantes, dá para calcular para trás, tipo rebobinar o filme, para estimar quanto tempo passou desde o começo. Mas olha, tem um debate aí sobre o valor exato dessa constante, medido de jeitos diferentes. É pesquisa ativa. Entendi. Mas tem outro método mais preciso, né? Tem sim. O principal é analisar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a CMB. Aquele brilho que sobrou de quando o universo ficou transparente, lembra? Lembro? A foto do universo bebê. Exato. Satélites mapearam essa radiação com uma precisão incrível. E o segredo está nas mínimas variações de temperatura de um ponto para o outro no céu. Coisa minúscula. Essas pequenas diferenças. Justamente. Esses padrões de pontos quentes e frios guardam muita informação sobre como era o universo naquela época. Quanta matéria normal tinha, quanta matéria escura, energia escura, a curvatura do espaço e, claro, a idade. Ajustando o modelo padrão da cosmologia a esses dados, a gente chega nos 13,8 bilhões de anos. Incrível como essas imperfeições são a chave para tanta coisa. E falando em olhar lá para trás, qual foi a coisa mais antiga que a gente conseguiu ver? Aqui a coisa fica realmente maluca. Usar a luz como máquina do tempo. Pois é, e tivemos avanços recentes bem legais com o telescópio James Webb. As fontes falam da galáxia JADES Z14-0. JADES? Esse nome é familiar. O extraordinário dela não é só a distância, a gente está vendo a luz de quando o universo tinha só uns 290 milhões de anos. 290 milhões? É muito pouco tempo depois do Big Bang. Muito pouco. Mas o mais surpreendente é o quão brilhante e talvez desenvolvida ela já parece ser para aquela época tão inicial. Como assim desenvolvida? Parece mais massiva e luminosa do que alguns modelos previam para a formação tão cedo. Ver algo assim nos primeiros 2% da idade do universo é como achar um fóssil perfeito do início da vida cósmica. É uma janela direta para entender como as primeiras estruturas se formaram. A luz dela viajou mais de 13 bilhões e meio de anos para chegar aqui. Uau! 290 milhões de anos e já estruturas assim? Mostra que a gente ainda está montando esse quebra-cabeça, né? Mas, apesar dessas descobertas, os materiais deixam claro que tem muita coisa que a gente não sabe ainda, certo? Quais são os grandes mistérios que eles destacam? Sem dúvida. E os maiores mistérios são, ironicamente, o que compõe a maior parte do universo. A matéria que a gente conhece, átomos, estrelas, planetas, nós, é só uns 5% do total. Só 5%. Isso é chocante. É bem humilhante, né? Cerca de 27% parece ser a tal da matéria escura. Escura porque não interage com a luz, a gente não vê. Mas sabe que tá lá. Sabe por causa da gravidade dela. É a gravidade extra da matéria escura que faz as galáxias girarem mais rápido do que deveriam, que seguram os aglomerados de galáxias juntos. A gente infere a presença dela, mas não sabe o que é. Talvez uma partícula nova, exótica. E o resto? Os outros 68%? Aí entra a energia escura. Essa é ainda mais misteriosa. Parece ser uma energia do próprio vácuo ou um campo novo, que tem uma pressão negativa. Funciona como uma força que empurra tudo para longe, em escala cósmica. Então é ela que causa a aceleração da expansão? Exatamente. É a energia escura que está acelerando a expansão do universo. A natureza dela é um dos maiores, se não o maior, mistério da física hoje. Caramba. Pensar que 95% do universo é feito de coisas que a gente não entende direito é vertiginoso. E além dessas coisas escuras, que outras perguntas fundamentais ainda estão abertas desafiando a gente? A lista é longa e fascinante. Uma pergunta que vai além da física que a gente conhece é: o que tinha antes do Big Bang? Se é que tinha algo. Nossas leis quebram lá na singularidade inicial. É verdade. Outro mistério: o que acontece dentro de um buraco negro? A relatividade e a quântica não concordam sobre o destino da informação que cai lá. E claro, a pergunta de sempre: tem vida fora da Terra? A busca por sinais em exoplanetas está a todo vapor. E aquelas ideias mais especulativas? Sim,
Algumas fontes tocam nisso. Ideias que vêm de teorias como a inflação eterna ou teoria das cordas, tipo a possibilidade de um multiverso. Múltiplos universos? Isso. Outros universos além do nosso, talvez até com leis físicas diferentes. Não tem prova disso, claro, é bem teórico, mas são possibilidades que surgem na fronteira da física e fazem a gente questionar tudo. O legal é que cada descoberta parece abrir mais perguntas. É uma busca que não tem fim, parece. E, falando em expansão, com essa energia escura acelerando tudo, para onde a gente está indo? Como essa história toda pode acabar? Quais são os cenários para o fim do universo que as fontes apresentam? Olha, o destino final parece depender muito dessa energia escura, de como ela vai se comportar no futuro, e da briga entre gravidade e expansão. Os materiais falam de 3 cenários principais. 3 possibilidades? A primeira é o Big Crunch, o grande colapso. Nesse cenário, se o universo fosse denso bastante, ou se a energia escura perdesse força, a gravidade poderia vencer. E tudo voltaria. Exato. A expansão pararia e reverteria. Tudo começaria a se juntar de novo, galáxias colidindo, até o universo todo implodir num estado super quente e denso, um Big Bang ao contrário. Mas, com a aceleração que a gente vê hoje, esse cenário parece menos provável. Menos provável. Qual o segundo? O segundo é o Big Rip, a grande ruptura. Esse é mais dramático. Depende de um tipo específico de energia escura, a energia fantasma, que ficaria cada vez mais forte. Mais forte. É. A expansão acelerada ficaria tão violenta que superaria todas as outras forças. Primeiro, rasgaria os aglomerados de galáxias, depois as próprias galáxias. Nossa! E não pararia por aí. Rasgaria sistemas solares, depois planetas, moléculas, átomos, até os núcleos atômicos seriam destruídos. Um fim bem violento. Que cenário! E o terceiro? O terceiro, e o que parece mais provável hoje, com base no que a gente observa da energia escura, é o Big Freeze, a morte térmica ou grande congelamento. Big Freeze. É. O universo continuaria expandindo para sempre, ficando cada vez maior, mais frio, mais vazio. As estrelas queimariam todo o combustível e apagariam. Novas estrelas parariam de nascer. Um universo escuro e frio. Exatamente. Em prazo de tempo inimagináveis, trilhões e trilhões de anos, até os buracos negros evaporariam pela radiação Hawking. O fim seria um cosmos gigantesco, escuro, gelado, perto do zero absoluto. Só partícula muito espalhada e radiação fraca. Um fim silencioso e frio. Que contraste com o começo quente e denso. E esse parece ser o destino mais provável, segundo as evidências. A expansão acelerada parecem apontar. É um pensamento meio melancólico, talvez. O universo esfriando para sempre. Mas é o que a física atual sugere. Claro, se a gente descobrir algo novo sobre a matéria ou energia escura, tudo pode mudar. Que jornada! Então, recapitulando. Começamos lá no Big Bang, vimos a expansão e evolução, como medimos o tempo e o espaço. Encaramos os mistérios da matéria e energia escuras, que são 95% de tudo, e olhamos para os possíveis finais: colapso, ruptura ou congelamento. Exato. E juntando tudo isso, fica claro uma coisa, né? Por um lado, o quanto a ciência avançou para decifrar essas pistas cósmicas é impressionante. Por outro, a gente fica com uma humildade enorme diante do tanto que ainda não sabemos. Principalmente sobre esses componentes escuros. Justamente. Saber que as coisas que dominam o universo, matéria e energia escuras, ainda são um mistério fundamental, é um lembrete constante de que ainda temos muito o que aprender. Elas ditam o destino de tudo, e a gente não sabe o que são. Precisamente. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Algo para pensar depois dessa conversa toda. Considerando essas escalas de tempo absurdas, bilhões de anos para trás, talvez trilhões para frente, e a imensidão do espaço, como essa perspectiva do tempo profundo e do destino final do universo pode, ou talvez devesse, mudar a forma como a gente percebe os eventos, os desafios, a própria existência humana aqui, nesse nosso cantinho, nesse breve momento?